Gattele, sia la figlia che il giorno che sono Ziri, amore celebat isi. Oye, Dios se da ir. Uno sala le muara, se te sono sala zavis, sino sempre dizão aqui. Sada sarmati zivi. İşte se opişsene esquece etni. Como se esquece etni. Escuta lá favate já etni. Então, as intervenções criativas, elas foram feitas para, ou melhor, elas foram criadas com a ideia de se estabelecer uma crise na normalidade vigente. Dias de vida, de lambrona. Ziri, amore celebat isi. Oye, Dios se da ir. Viajou começou em 78, formado por 7 pessoas vindas da ECA, na área de cinema, na área de música e de teatro. Eram recém-formados artistas que não gostavam de arte. Então a gente se reuniu para começar a pesquisar uma outra forma de criar, criatividade. Nós desenvolvemos uma série de atividades que buscavam justamente descobrir quais são os limites entre a arte e vida, e muito das intervenções que nós fizemos colocava justamente em questão esse limite. A ideia do 323 era exatamente ocupar o espaço da cidade, buscando quase que uma alternativa para os espaços chamados espaços institucionais, né? Que seriam os museus, as galerias, os centros culturais. Bom, aqui a gente está vendo uma cena em que o Ednilson está colocando o saco na cabeça dessa escultura. É bem o momento em que ela está sendo encapuzada. É bem aquela escultura que está ali atrás, nas imediações aqui do Teatro Municipal. O 393 ele é um grupo que ele surge basicamente ligado à USP, né? Tanto quanto Viajou Sem Passaporte também. Eu vim de Taubaté, no interior de São Paulo, para estudar na Universidade de São Paulo. O Rafael veio de Porto Alegre. O Ednilson já conhecia o Rafael na cena gay de São Paulo. A primeira intervenção, o ensacamento, nasceu na época em que o general João Batista Figueiredo, o então presidente da República, viria fazer uma visita a São Paulo. E a nossa ideia já era fazer alguma intervenção pelo local onde ele iria passar. Para começar essa intervenção, a gente fez um grande mapeamento de todas as estátuas e monumentos, né, da cidade de São Paulo.
A ideia da intervenção do ensacamento, ela não era só política, né, na medida em que a gente também estava já no final de ditadura, mas ela também tinha um certo sentido iconoclasta, né, porque você ensacar monumentos de um período, digamos assim, neoclássico, né, na arte brasileira, feita por jovens artistas, tinha né, essa ideia também de você se contrapor a um tipo de arte que era aquela que a gente não advogava mais naquela época. E a gente colocava em crise a normalidade dos ambientes da cidade. A palavra normalidade é muito interessante, assim, porque o que é uma normalidade que a gente está se referindo nesse período de ditadura? É a normalidade do desaparecimento, é a normalidade da tortura, é a normalidade da aceitação passiva, que entre essas condições repressivas. Por exemplo, uma prática de tortura que foi usada durante vários governos militares na América Latina foi justamente ensacar a cabeça das pessoas e torturá-las. A minha geração passou a não suportar mais o estado de coisas, mas era tão insuportável, mas tão insuportável em todos os planos, que não dava mais. Então tinha que correr um alto risco de tentar transformar. Quer dizer, não aceitar isso é também um momento de reinvenção. Também é um momento de ocupar o espaço público de uma outra maneira. A gente é dessa geração que foi para a rua, que era os movimentos estudantil. Então foi ocupar de volta. Durante anos, as cidades estavam trancadas, as ruas estavam impedidas. Essa imagem que eu faço aqui é uma panela de pressão, a ditadura é uma panela de pressão, e aí começa a destampar. E nesse primeiro jato de gás, de vapor, o spray, a tinta, tudo começa a acontecer ali. E isso forma uma onda. E a gente está surfando nessa onda. Naquela época, a tomada da praça, mais ou menos, significava uma retomada da cidadania do país. Ela estava sendo tomada politicamente e nós estamos começando a tomá-la criativamente também, né? É importante lembrar que existe um risco inerente, pelo menos do tipo de trabalho que a gente fazia, quando ia se fazer uma intervenção.
A gente podia perder totalmente o controle da coisa e até desejávamos isso, perder o controle das coisas. Fiz parte de um grupo pioneiro na arte urbana de São Paulo, o grupo Tupinambá, que o nome já diz que realmente tinha alguma coisa acontecendo. No começo a gente fez algumas instalações. A gente acabou sendo mais conhecido pelos nossos trabalhos de signos e de grafite, entre aspas. Primeiro que a gente nunca se autodenominou grafiteiro, porque não era essa a questão. Nossa contribuição vinha mais no sentido de pensar mesmo o espaço urbano. O Tupinambá começou com o encontro entre dois geógrafos da USP e artistas. E aí a ideia era pensar o espaço de vários vieses, de várias possibilidades, sempre como um lugar onde, sei lá, nas nossas conversas, a ideia do palco urbano, a ideia do espaço coletivo, a ideia da cidade como suporte, é o que nos interessava. Então, a partir do momento que a gente atuava nesse organismo, nesse corpo, nesse grande teatro do coletivo, né, era isso que nos inspirava, que nos levava, né? A ação das artes na cidade, ela carrega muito essa genética do nonsense no começo. E a gente, quando vai para a rua, no final da ditadura, nesse processo de transição política, a gente é muito nonsense, porque a nossa ação, a nossa atitude, ela é muito militante. Então, a iminência da presença da polícia era algo que a gente sempre tinha com um pano de fundo. Quando a gente fez a primeira grande intervenção usando material plástico ali na Avenida Paulista, um colega nosso, na época, que era um produtor cultural chamado Oswaldo Pepe, o Oswaldo era uma pessoa que falava muito bem, tinha uma locução ótima, conseguia realmente assim, convencer as pessoas com o discurso. E o Oswaldo costumava acompanhar as intervenções levando uma pastinha e uma série de documentos, entre eles autorizações falsas, ou um documento dizendo que a gente estava ali fazendo, que aquela ação toda era um material, uma propaganda para a Rede Globo. Então, com isso, sempre quando a gente era abordado pela polícia, todo mundo era instruído a não responder nada aos agentes policiais e a gente pedia que ele fosse conversar com aquele senhor. O Oswaldo usava normalmente um blazer e tal. Aquele senhor de blazer poderia explicar do que se tratava. Todo o trabalho que é na luz do sol, assim, que é externo, ele é um trabalho que acho que a principal química que ele promove é a questão dos laços, né? Você encontra as pessoas. E essa que é a grande questão, né? Você fazer algo que crie ligações com os outros. Então você começa a aprender a exercitar a tua cidadania. Tem uma série de questões que determinam o que pode, o que seria uma ideia de ativismo artístico. Primeiro, não depender do espaço institucional, da galeria ou do museu. Questionar uma coisa que já vem todo o século XX aparecendo, que é a relação entre arte e a vida cotidiana. Quando a gente vê na Paulista a manifestação de grupos de direita pedindo intervenção militar como uma solução, é porque talvez se aquela pessoa fosse, por exemplo, visitar a favela da Maré ou a periferia de São Paulo, ela vê que a ditadura nunca acabou, que ainda tem tanque passando pelas favelas, tem toque de recolher, que as pessoas vivem uma vida militarizada. Quer dizer, isso ainda precisa ser discutido. Só que parece que a nossa memória é tão seletiva que quando a gente vai conversar disso com as pessoas não se lembram, ou no pior dos casos, elas não querem falar sobre isso.
na metade da década de 70 no Brasil, a gente já vê um processo de uma certa reorganização, né? Quer dizer, a ditadura já está mais do que esgotada, né? A repressão ainda existe, mas o que a gente vê é uma volta do movimento estudantil às ruas, que eu acho que isso é um ponto importante. Segundo ponto são as greves feitas pelos trabalhadores, né? A gente pensar, por exemplo, as greves do ABC, né? Essa ocupação do espaço urbano aí pelos trabalhadores. Uma série de coletivos também começam a aparecer, que é o caso do Viajou Sem Passaporte, né? A gente tem um momento de efervescência aí na cidade de São Paulo, onde esses coletivos se organizam, começam a pensar a ideia de intervenção, que é onde essa palavra começa a aparecer nesse período. E eu acho que estava super conectado às questões sociais e políticas aí. O Viajou Sem Passaporte bebeu basicamente de duas fontes, o dadaísmo e o surrealismo. A gente gostava, isso é uma coisa da tradição dadaísta, a gente gostava muito de sorteio, do acaso. Então, o Viajou Sem Passaporte foi uma frase que a gente tinha uma gramática, um livro de gramática Pascoal Segala. do Domingos Pascoal Segala, que a gente abriu aleatoriamente e era um exemplo de Sujeito oculto. E tinha uma frase escrita lá, Viajou Sem Passaporte. Mas ela entrou num concurso. Aí ela entrou num concurso lá, uma votação com outros dois nomes. O outro nome era Sete Camelos Japoneses. E tudo o que desejares. E outro era com reticência. Tudo que desejares. E por votação... Isso, ganhou o Viajou Sem Passaporte. Ganhou o Viajou Sem Passaporte. O Tupinambá, ele vem muito da cultura da performance. Nosso grande mentor, assim, era o Flávio de Carvalho, que é uma figura única na cultura brasileira, moderna, antropofágica. Em 56, quando ele lança o seu traje chamado New Look, o Flávio de Carvalho vai caminhar aqui pelo centro de São Paulo também, vestindo aquele traje de verão. E, claro, né, a figura dele, um senhor vestido com uma espécie de um saiote, de sandália, atrai a atenção, né, dos passantes na rua, predominantemente homens vestidos de terno. E depois ele vai para os diários associados. Ou seja, ele vai plantar uma notícia na mídia dessa sua ação pela cidade. E a maioria das pessoas também vai ter noção da existência dessa intervenção do Flávio pelo Cruzeiro, enfim, pelas revistas que publicaram essa matéria. Então a gente encontrou, quer dizer, hoje é possível ver esse vínculo histórico, né, entre a ação do Flávio de Carvalho, criando aquilo que hoje em dia a gente chama de uma prática performativa, né? Não era necessariamente uma performance, mas ele fez essa ação performativa na cidade e depois ele produz ainda um fato na mídia, né? E o 3-nós-3 inconscientemente vai fazer a mesma coisa, mas depois da primeira repercussão do ensacamento, a gente passa, então, a fazer sistematicamente esse contato prévio com a imprensa. A ideia de ação urbana, na verdade, também podia ser visto como uma ação na mídia. Hoje em dia, eu digo que o trabalho do 3-nós-3, ele também tinha um caráter de intervenção na mídia. Nós planejávamos as intervenções, mas elas não eram divulgadas, elas não eram para ser divulgadas, não eram acontecimentos, não eram espetáculos. A gente ia no lugar, fazia, e acontecia para aquele pessoal que estava lá naquela rua, naquele ambiente, e acabou. O que aconteceu que isso, a gente sempre deixou uma assinatura. Então a mídia começou a ir atrás por conta disso, porque causava estranheza. E eles queriam classificar também que a gente era o quê? Grupo do quê? Não tiveram resposta. A internet mudou completamente e facilitou muito. Eu particularmente vejo relação com esses flash mobs que tem hoje em dia,
40 anos depois, que eu vejo hoje em dia, que as pessoas combinam na internet, vamos chegar numa esquina, sapatear, ou então sentar todo mundo na cadeira rapidinho e sair. Em 87, aí a gente começa a virar queridinhos da mídia, aí a gente começa a mudar, a coisa começa a se instalar. E, de uma certa forma, começa a ruim. Porque, enquanto era uma provocação, havia uma energia que nos fortalecia, que nos reunia, com muito poder, com muito magnetismo. Chegou um momento que eu não digo a mídia começou a abordar, e foi muito engraçado, a querer contratar o Viajou, vocês lembram disso, né? Pra gente fazer intervenções pagas nos ambientes dele. Então, por exemplo, a Ruth Escobar trouxe o Festival Internacional, com medo que a gente fosse fazer intervenção livre, contratou pra gente fazer intervenção para os convidados dela. E aí, gente propondo programas, que um pessoal, no mínimo, estranho, faz coisas estranhas, mas são criativos. Então foi aí o momento que o Viajou deixou de existir, que a gente começou a achar que era um outro pulo, que a gente não queria entrar. Esses coletivos que aparecem, eles têm uma importância histórica fundamental, do modo como esse espaço começa a se reorganizar, né? Como ele começa a se desarticular, a se distender dessa repressão que estava ocorrendo nesse período. Nós desenvolvemos muitas atividades convidando outras pessoas, e o evento Fim de Década foi uma dessas, porque nós acreditávamos na ideia de movimentos. Um grupo, um artista não vai conseguir nada sozinho. E naquela época precisava disso mesmo, porque o país estava saindo de um período de 20 anos, onde praticamente estagnou toda a atividade imaginativa no Brasil, né? Se você quer mudar as coisas, você não vai mudar sozinho. Você não vai mudar isoladamente, produzindo arte dentro do seu ateliê. A organização, fazer coletivo, não é fácil. Você tem que negociar com o outro, você tem que abrir mão de umas certas coisas, você tem que delegar certos papéis, ou às vezes criticar o próprio papel que você está tomando dentro do coletivo. Mas eu acho que essa política de produzir movimento, de produzir coletivo, é algo, para mim, determinante do que vai fazer a gente transformar socialmente as coisas.